Nunca imaginei que meu próprio filho desejaria minha morte. A vida tem dessas ironias cruéis que nos pegam desprevenidos, como uma tempestade em dia de céu limpo. Quando escorreguei no banheiro e quebrei o quadril aos 67 anos, achei que minha maior dor seria física. Estava enganada. A dor física eu poderia suportar com remédios, fisioterapia e tempo. Mas a dor de ouvir seu próprio filho dizer: "Temos que nos livrar dessa velha inútil", enquanto eu passava silenciosamente com minha cadeira de rodas pela porta do quarto. Essa dor não tem remédio, não tem cura, não tem nome. Sou Marinete Pacheco. Trabalhei como contadora por mais de 40 anos em São Paulo. Criei meu filho Cláudio praticamente sozinha depois que meu marido faleceu há quase 20 anos. Sempre fui uma mulher forte e independente. Meus colegas de trabalho costumavam dizer que eu era daquelas pessoas que nunca se curvam diante das dificuldades. Mas naquele momento, sentada na minha cadeira de rodas, sentindo o metal gelado nas minhas mãos, enquanto segurava a respiração para não ser descoberta, senti como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre meus ombros. O apartamento onde morávamos, eu, meu filho Cláudio, minha nora Fernanda e minha querida neta Beatriz, foi comprado com o dinheiro da venda da minha casa. Vendi tudo o que tinha construído durante a vida para ajudá-los quando Cláudio foi promovido no banco e queria um endereço melhor, mais próximo do trabalho. "Mãe, vai ser bom para todos nós", ele disse na época. "Quando a senhora precisar, estaremos aqui para cuidar da senhora também." Irônico, não? Abri mão da minha independência para ajudá-los, e agora sou tratada como um fardo do qual precisam se livrar. O acidente aconteceu numa terça-feira chuvosa. Lembro-me perfeitamente porque estava me preparando para ir ao Centro de Convivência Terceira Primavera, onde encontraria minha amiga Ivone para nossa aula de aquarela. O banheiro estava com o piso molhado, escorreguei, caí e senti uma dor lancinante que subiu da minha perna até a coluna. Gritei por socorro, mas só Beatriz estava em casa. Foi ela quem ligou para a emergência, quem segurou minha mão na ambulância, quem chorou comigo no hospital. Nos primeiros dias após a cirurgia, Cláudio e Fernanda pareciam tão preocupados, tão atenciosos. Como fui ingênua! Fernanda trazia flores para o quarto de hospital. Cláudio perguntava aos médicos sobre cada detalhe da minha recuperação. Quando recebi alta, eles transformaram o escritório em um quarto adaptado para mim no térreo. "Mãe, a senhora não vai precisar subir escadas", disse Cláudio com um sorriso que, hoje sei, escondia segundas intenções. As primeiras semanas em casa foram de adaptação. A cadeira de rodas era pesada e difícil de manobrar pelos corredores estreitos. Meu corpo doía constantemente. A fisioterapia era dolorosa, mas eu me esforçava cada dia, sonhando em voltar a andar normalmente, recuperar minha independência. Dr. Humberto, meu médico há anos, dizia que eu estava progredindo bem, mas a recuperação seria lenta. "Paciência, dona Marinete", ele repetia em cada consulta. "A senhora tem que ter paciência." Não? Paciência era o que Cláudio e Fernanda começaram a perder. No início eram apenas suspiros quando precisavam me ajudar a ir ao banheiro. Depois, olhares irritados quando eu pedia algo. Conversas sussurradas que paravam quando eu entrava no cômodo. Minha neta Beatriz, sempre tão doce, começou a passar mais tempo comigo, como se pressentisse que eu precisava de proteção dentro da minha própria casa. Foi Beatriz quem primeiro me alertou, sem saber. "Vovó, ouvi papai e mamãe discutindo sobre suas contas bancárias ontem à noite." Ela me contou enquanto me ajudava com o almoço. "Eles falaram algo sobre uma procuração para administrar seu dinheiro." Aquilo acendeu um alerta em mim. Eu não havia autorizado ninguém a mexer nas minhas contas. Comecei a prestar mais atenção. Notei que alguns dos meus remédios tinham sido trocados. As cápsulas pareciam diferentes. Fernanda insistia que era apenas uma mudança de laboratório, mas eu trabalhei anos fazendo a contabilidade de uma farmácia e sei que remédios não mudam de cor e formato assim, sem mais nem menos. Uma manhã, voltei mais cedo da fisioterapia. O motorista do transporte especial conseguiu me pegar antes do horário habitual. Fernanda não esperava que eu chegasse àquela hora e deixou a porta do escritório entreaberta enquanto falava ao telefone. Empurrei silenciosamente minha cadeira pelo corredor, e foi quando ouvi a frase que jamais esquecerei.
Temos que nos livrar dessa velha inútil. Era a voz do meu filho, meu único filho, o menino que embalei em meus braços, para quem cantei canções de ninar, quem ensinei a dar os primeiros passos, aquele a quem dediquei minha vida inteira. Concordo, respondeu Fernanda, que havia entrado no escritório. Se misturarmos o veneno de rato com os remédios dela, parecerá natural. Uma idosa com problemas de saúde. Naquele instante, o mundo parou. Senti um gosto amargo na boca, um frio subindo pela espinha. Meu coração batia tão forte que temi que eles pudessem ouvi-lo do outro lado da porta. Quis gritar, confrontá-los, perguntar como poderiam fazer algo assim comigo, depois de tudo que fiz por eles. Mas algo dentro de mim, talvez o instinto de sobrevivência, talvez a contadora metódica que sempre fui, me fez recuar silenciosamente. Eles não perceberam minha presença. Voltei para meu quarto e, pela primeira vez desde o acidente, agradeci pela cadeira de rodas ter rodas silenciosas. Deitada na cama, olhando para o teto, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, eram lágrimas de raiva. Uma raiva que nunca havia sentido antes. Foi naquele momento que decidi. Não seria eu a vítima dessa história. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Mas eu jogaria pelas minhas regras. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e comecei a pensar. Precisava de um plano perfeito. Eles me subestimavam por me verem frágil na cadeira de rodas, mas esqueciam que a mente por trás daquela fragilidade física ainda era afiada como sempre. E assim comecei a traçar minha vingança. Sempre fui uma mulher independente. Minha mãe costumava dizer que nasci com um espírito inquieto, que nunca aceitei ajuda quando podia fazer algo sozinha. Esse traço de personalidade me acompanhou por toda a vida. Trabalhei como contadora a vida inteira, em uma época em que poucas mulheres ocupavam essa posição. Enfrentei o preconceito com a cabeça erguida e a competência como escudo. Construí minha carreira tijolo por tijolo, economizando cada centavo para garantir um futuro confortável para mim e para meu filho. Quando meu marido Antônio faleceu de ataque cardíaco, Cláudio tinha apenas 15 anos. Foi um golpe devastador. Antônio era meu porto seguro, meu companheiro nas horas boas e ruins. Ficamos juntos por 20 anos e, de repente, eu estava sozinha para criar nosso filho. Não tive tempo para afundar na tristeza. Sequei as lágrimas e assumi as rédeas da nossa vida. Cláudio era um adolescente difícil. A morte do pai o revoltou, e ele canalizou essa revolta para mim. Quantas noites passei em claro, esperando-o voltar de festas. Quantas vezes fui chamada na escola para ouvir reclamações sobre seu comportamento. Mas nunca desisti dele. Trabalhei dobrado para pagar uma boa faculdade, para que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive. Quando ele conheceu Fernanda na universidade, achei que finalmente as coisas começariam a melhorar. Ela parecia uma moça educada, de boa família. No início, realmente me tratava com respeito, até com certa admiração. Dona Marinette, a senhora é incrível. Criou seu filho sozinha e ainda construiu uma carreira. Ela dizia com aquele sorriso que hoje sei ser falso. O casamento deles foi simples, mas elegante. Economizei durante anos para dar essa festa. Queria que fosse perfeito, que Cláudio se sentisse orgulhoso da mãe que tinha. Naquele dia, quando o vi de terno, tão parecido com o pai, senti que todo o sacrifício tinha valido a pena. Ele estava formado, casado, com um bom emprego no banco. Minha missão estava cumprida. Beatriz nasceu 2 anos depois. Minha netinha, um raio de sol na minha vida. Desde pequena, ela tinha um jeito especial comigo. Enquanto Cláudio e Fernanda se afastavam cada vez mais, ocupados com suas carreiras e ambições, Beatriz era minha companheira. Passávamos tardes inteiras juntas quando ela voltava da escola. Eu a ensinava a cozinhar, contava histórias da minha infância, mostrava álbuns de fotografias antigas. Ela me ouvia com fascínio genuíno, algo que seu pai havia perdido há muito tempo. Foi por Beatriz que vendi minha casa. Cláudio havia sido promovido a gerente no banco e queria se mudar para um bairro melhor, mais próximo do trabalho e com escolas de qualidade para a filha.
O apartamento que ele queria comprar estava além do orçamento deles, mesmo com os dois trabalhando. Mãe, é só por um tempo, ele me garantiu. A senhora vende sua casa, nos ajuda com a entrada do apartamento e depois, quando eu receber os bônus do banco, compramos um lugar menor para a senhora aqui perto. Mas minha casa no bairro do Ipiranga não era luxuosa, mas tinha sido meu lar por décadas. Cada canto guardava uma memória. A marca na parede da altura de Cláudio crescendo, o canteiro de violetas que Antônio havia plantado para mim, a cozinha onde preparei tantos almoços de domingo. Vender aquele lugar foi como arrancar um pedaço do meu coração. Mas fiz isso por amor, acreditando na promessa do meu filho. Mudei-me para o apartamento deles no Jardim Paulista. No início, tudo parecia perfeito. Eu tinha meu próprio quarto. Ajudava com as despesas da casa e com Beatriz. Fernanda trabalhava como corretora de imóveis e frequentemente chegava tarde em casa. Eu cuidava da minha neta, preparava o jantar, mantinha a casa em ordem. Sentia-me útil, parte da família. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Pequenos comentários, olhares trocados entre Cláudio e Fernanda quando achavam que eu não estava vendo. Reclamações sobre o espaço, sobre meus hábitos, sobre como eu educava Beatriz. Mãe, a senhora está mimando demais essa menina, dizia Cláudio. Fernanda e eu temos outra visão de educação. Os meses foram passando. E o tal apartamento menor que comprariam para mim nunca foi mencionado novamente. Quando eu tocava no assunto, sempre havia uma desculpa. O mercado imobiliário estava em baixa. O bônus do banco foi menor que o esperado. As mensalidades da escola de Beatriz aumentaram. Comecei a entender que havia caído numa armadilha. Eles nunca tiveram a intenção de me dar um lugar só meu. Ainda assim, adaptei-me à situação. Tentei ocupar menos espaço, ser menos presente. Passei a frequentar o Centro de Convivência Terceira Primavera, onde conheci Ivone e outros amigos da minha idade. Lá eu podia ser eu mesma, sem me sentir julgada ou um fardo para ninguém. Nas tardes de terça e quinta, tínhamos aulas de aquarela, meu novo hobby. Ivone brincava que eu tinha talento, que deveria expor minhas pinturas. Aquelas horas eram meu refúgio. Foi voltando de uma dessas aulas que o acidente aconteceu. Chovia forte naquela terça-feira. Entrei em casa encharcada, tirei os sapatos molhados na porta para não sujar o piso. Beatriz estava no quarto fazendo lição de casa. Cláudio e Fernanda ainda não haviam chegado do trabalho. Fui direto para o banheiro tomar um banho quente. O box não tinha antiderrapante, algo que eu já havia mencionado várias vezes, mas que nunca foi considerado importante. Escorreguei. Caí. A dor foi imediata e intensa. Senti como se meu quadril tivesse sido partido ao meio. Gritei por socorro, mas minha voz saiu fraca, engasgada pela dor. Beatriz, meu anjo, ouviu e correu para me ajudar. Aos 15 anos, ela manteve a calma de uma forma que me surpreendeu. Ligou para a emergência, depois para os pais. Ficou segurando minha mão até a ambulância chegar, repetindo: "Vai ficar tudo bem, vovó. Eu estou aqui com você." No hospital, o diagnóstico foi fratura no quadril, comum em pessoas da minha idade, mas nem por isso menos grave. Precisaria de cirurgia e um longo período de recuperação. Cláudio e Fernanda chegaram agitados, fazendo 1000 perguntas aos médicos. Pareciam genuinamente preocupados. Fernanda até chorou quando o médico explicou que eu precisaria de uma prótese de quadril. A cirurgia foi um sucesso, mas o pós-operatório seria desafiador. Voltei para casa após 2 semanas no hospital, com uma cadeira de rodas e a promessa de meses de fisioterapia pela frente. O médico foi claro: a recuperação total não era garantida na minha idade, mas com esforço e dedicação, eu poderia voltar a caminhar, talvez com a ajuda de uma bengala. Cláudio e Fernanda adaptaram o escritório no térreo para ser meu novo quarto. Não podia subir escadas. Então, o segundo andar, onde ficavam os outros quartos, estava inacessível para mim. De certa forma, isso já era uma separação física do resto da família. Fernanda contratou Neuza, uma cuidadora que vinha 3 vezes por semana para me ajudar com o banho e outros cuidados básicos. Nos outros dias, Beatriz assumia essa responsabilidade. As primeiras semanas foram difíceis, mas suportáveis. A dor era constante,
Mas os remédios ajudavam. A fisioterapia era exaustiva, mas cada pequeno progresso me dava esperança. Doutor Humberto, que me acompanhava há anos, visitava-me regularmente e sempre trazia palavras de incentivo. A senhora é forte, dona Marinette. Já enfrentou coisas piores na vida. Ele tinha razão. Eu havia enfrentado a morte do meu marido, criado um filho sozinha, construído uma carreira do zero. Esta era apenas mais uma batalha. Ou assim eu pensava. Foi por volta do segundo mês após o acidente que comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Cláudio e Fernanda. Os sorrisos preocupados deram lugar a olhares impacientes. As perguntas sobre meu bem-estar tornaram-se mecânicas, desprovidas de real interesse. Os suspiros, quando precisavam me ajudar, tornaram-se mais audíveis. Uma noite, acordei com sede. Era tarde, passava da meia-noite. Tentei alcançar o copo de água na mesa de cabeceira, mas estava longe demais. Chamei por ajuda, mas ninguém respondeu. Decidi tentar me virar sozinha. Com dificuldade, sentei-me na cama e consegui alcançar minha cadeira de rodas. Foi um esforço imenso, e a dor no quadril quase me fez desistir. Lentamente, empurrei a cadeira pelo corredor em direção à cozinha. A casa estava silenciosa e escura. Quando passei pela sala, ouvi vozes vindas da varanda. Cláudio e Fernanda estavam lá fora, conversando em tom baixo, com taças de vinho nas mãos. Não era minha intenção espionar, mas algo no tom da conversa me fez parar. Não sei quanto tempo mais vamos aguentar essa situação, dizia Fernanda. Ela exige cada vez mais atenção, mais cuidados. E você viu a conta do hospital? O plano dela não cobriu nem metade. Eu sei, respondeu Cláudio, e ouvi um cansaço em sua voz que me feriu profundamente. Mas o que podemos fazer? Ela é minha mãe. Sua mãe que vendeu a casa para nos ajudar? Não se esqueça disso, rebateu Fernanda, num tom que sugeria que este argumento já havia sido usado muitas vezes. Temos uma responsabilidade com ela. Às vezes, penso que seria mais fácil se ela... Não diga isso, interrompeu Fernanda, mas não havia real reprovação em sua voz. Mas já pesquisei sobre casas de repouso. Tem uma no Butantã que parece boa e não é tão cara. Voltei para meu quarto em silêncio, o copo d'água esquecido. Aquela noite não dormi. As palavras deles ecoavam na minha mente. Casa de repouso. Responsabilidade. Mais fácil se ela... O quê, morresse? Era isso que meu filho estava prestes a dizer? Nos dias seguintes, observei-os com mais atenção. Notei como falavam sobre mim na terceira pessoa mesmo quando eu estava presente. Ela precisa tomar o remédio agora. Ela tem fisioterapia às 2, como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Não mais Marinette, não mais mãe ou vovó. Apenas ela. Beatriz era a única luz naquele ambiente cada vez mais sombrio. Minha neta percebia o que estava acontecendo e tentava compensar a frieza dos pais com seu carinho. Ela lia para mim, penteava meus cabelos, ouvia minhas histórias com o mesmo entusiasmo de sempre. Vovó, quando a senhora melhorar, podemos voltar a fazer aquele bolo de fubá que eu adoro? Perguntava, e seus olhos brilhavam com uma esperança que me dava forças para continuar lutando. Foi através de Beatriz que comecei a notar outra coisa perturbadora. Meus remédios estavam mudando. As cápsulas brancas e azuis que eu tomava para a dor foram substituídas por outras, ligeiramente diferentes na cor e no tamanho. Beatriz, você sabe por que trocaram meus remédios? Perguntei casualmente um dia, enquanto ela me ajudava com o almoço. Mamãe disse que a farmácia estava sem o da marca que a senhora toma, então trouxeram outro similar. Ela respondeu inocentemente. Por que, vovó? Está fazendo efeito diferente. Menti dizendo que estava tudo bem, mas a verdade é que eu estava começando a sentir efeitos estranhos. Tonturas mais frequentes, sonolência excessiva, uma confusão mental que não combinava com os medicamentos prescritos pelo Dr. Humberto. Comecei a suspeitar que algo estava errado, muito errado. Uma tarde, enquanto Fernanda estava no quarto, entrei silenciosamente em seu banheiro. Nos fundos do armário de remédios, encontrei um frasco sem rótulo, contendo cápsulas idênticas às que eu estava tomando agora. Não consegui identificar o que era, mas meu instinto dizia que não era nada bom. Nessa mesma semana, Beatriz me contou
sem saber a gravidade do que dizia, que havia ouvido seus pais discutindo sobre minhas contas bancárias. Papai falou algo sobre uma procuração para administrar seu dinheiro, vovó. Eles pareciam preocupados com suas economias. Isso acendeu outro alerta. Eu nunca havia autorizado ninguém a mexer nas minhas finanças. Apesar da idade e do acidente, minha mente continuava afiada, perfeitamente capaz de gerenciar meu próprio dinheiro. A aposentadoria que recebia, somada às economias de uma vida de trabalho, garantiria meu sustento por muitos anos ainda. Por que Cláudio estaria interessado em obter uma procuração? As peças começaram a se juntar em um quebra-cabeça aterrorizante. Os remédios estranhos, as conversas sobre casas de repouso, o interesse repentino nas minhas finanças. Algo estava acontecendo, algo que eu precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Foi então que decidi começar a fingir. Fingi que os remédios estavam me deixando mais confusa do que realmente estavam. Comecei a esquecer pequenas coisas, a parecer mais frágil e dependente. Enquanto isso, quando estava sozinha, jogava os remédios suspeitos fora e tomava apenas os que eu sabia serem seguros. Uma manhã, voltei mais cedo da fisioterapia. O motorista do transporte especial conseguiu me pegar antes do horário habitual. Fernanda não esperava que eu chegasse àquela hora e deixou a porta do escritório entreaberta enquanto falava ao telefone. Empurrei silenciosamente minha cadeira pelo corredor. E foi quando ouvi a frase que jamais esquecerei. Temos que nos livrar dessa velha inútil. Era a voz do meu filho. Meu único filho. O menino que embalei em meus braços, para quem cantei canções de ninar, quem ensinei a dar os primeiros passos. Aquele a quem dediquei minha vida inteira. Concordo, respondeu Fernanda, que havia entrado no escritório. Se misturarmos o veneno de rato com os remédios dela, parecerá natural. Uma idosa com problemas de saúde. Naquele instante, todo o ar pareceu ser sugado dos meus pulmões. Não era apenas abandono ou negligência que eles planejavam. Era assassinato. Meu próprio filho e sua esposa estavam tramando me matar. Para ficar com meu dinheiro? Para se livrar do fardo de cuidar de mim? As razões pouco importavam diante da monstruosidade do ato. Recuei com a cadeira de rodas o mais silenciosamente que pude, o coração batendo tão forte que temi que pudessem ouvi-lo. Voltei para meu quarto e fechei a porta. Deitada na cama, as lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de medo ou tristeza. Eram lágrimas de uma raiva profunda, primitiva. Uma raiva que nunca havia sentido antes, nem mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando a tempestade emocional amainou, uma clareza cristalina tomou seu lugar. Eu não seria vítima dessa história. Não terminaria meus dias envenenada pelo meu próprio sangue. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Mas eu jogaria pelas minhas regras. Precisava de um plano perfeito. Eles me subestimavam por me verem frágil na cadeira de rodas, esquecendo que a mente por trás daquela fragilidade física ainda era afiada como sempre. E foi assim que comecei a traçar minha vingança, uma vingança que eles jamais esqueceriam. Naquela tarde de terça-feira, eu estava voltando da fisioterapia mais cedo do que o previsto. O céu estava nublado, anunciando chuva. E o motorista da van adaptada sugeriu me deixar em casa antes que o temporal começasse. Dona Marinette, melhor a senhora chegar logo em casa. Esse céu não está para brincadeira, disse ele, sempre atencioso. Concordei com um sorriso, sem imaginar que aquele simples acaso mudaria completamente o curso da minha vida. Quando a van estacionou em frente ao prédio, o porteiro Severino veio me ajudar com a cadeira de rodas. Ele sempre fazia isso, mesmo sem ser sua obrigação. A dona Fernanda saiu faz pouco tempo, mas o seu Cláudio chegou mais cedo hoje, comentou enquanto me acompanhava até o elevador. Aquilo me surpreendeu. Cláudio raramente voltava para casa antes das 7 da noite. Entrei no apartamento usando a chave que mantinha presa por um cordão no pescoço. Aprendi a ser autossuficiente mesmo com minhas limitações. O apartamento estava silencioso, exceto por vozes abafadas vindas do escritório. Reconheci imediatamente Cláudio e Fernanda. Ela devia ter retornado enquanto eu subia. Não pretendia espionar. Juro por tudo que é mais sagrado que essa nunca foi minha intenção.
Estava apenas seguindo para meu quarto quando ouvi meu nome ser mencionado. Instintivamente, diminuí o ritmo das rodas da cadeira, tentando fazer o mínimo de ruído possível no piso de madeira. Situação com a mamãe está insustentável, dizia Cláudio, a voz tensa, mais aguda que o normal. As contas médicas não param de chegar. A fisioterapia, os remédios, a cuidadora, sem falar que nunca temos privacidade, completou Fernanda. Sempre tem alguém em casa. Sempre precisamos falar baixo, nos esconder no nosso próprio apartamento. Parei completamente, a poucos metros da porta entreaberta do escritório. Sabia que não deveria ouvir, mas algo me mantinha paralisada ali, como se meu corpo pressentisse que o que estava prestes a escutar mudaria tudo. Falei com o gerente do banco hoje, continuou Cláudio. Se conseguirmos a procuração, podemos acessar as contas dela, usar o dinheiro para pagar essas despesas todas. E você acha que ela vai assinar assim de boa vontade? Perguntou Fernanda com um tom de descrença. Sua mãe pode estar debilitada fisicamente, mas a cabeça dela continua afiada como sempre. Houve um momento de silêncio. Senti meu coração acelerar, batendo contra meu peito como um tambor. Ela tem andado confusa ultimamente, respondeu Cláudio finalmente. Você mesma comentou que ela às vezes esquece as coisas, fica desorientada, porque estamos dando a ela aqueles remédios para dormir junto com os analgésicos, rebateu Fernanda, com uma frieza que me gelou até a alma. Claro que ela fica confusa. Qualquer um ficaria. Tive que reprimir um suspiro de surpresa. Então era isso. Os remédios diferentes, as tonturas inexplicáveis, a sensação constante de estar em uma névoa mental, não era consequência da idade ou da cirurgia. Estavam me drogando deliberadamente. O Dr. Marcos falou que podemos alegar incapacidade mental, continuou Cláudio. Com o histórico médico dela após a queda, não seria difícil conseguir a curatela. Isso resolveria o problema do dinheiro, ponderou Fernanda. Mas ainda teríamos que cuidar dela. Por quanto tempo? Anos? Décadas? Sua mãe vem de uma família longeva. A avó dela não chegou aos 90 e poucos? 97, respondeu Cláudio, e pude ouvir o desalento em sua voz. Exatamente. Imagina mais 30 anos assim? Não é vida para nós, nem para Beatriz. Outro silêncio, mais longo desta vez. Senti uma gota de suor frio escorrer por minhas costas, apesar do ar fresco de outono que entrava pelas janelas. Queria me afastar, fingir que nunca tinha ouvido aquela conversa, mas meus músculos pareciam congelados. Temos que nos livrar dessa velha inútil. A frase saiu da boca do meu filho como um tiro. Certeira, letal. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar escapou dos meus pulmões. Minha visão embaçou. Por um instante pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Cláudio! Exclamou Fernanda, mas não havia real indignação em sua voz. Era mais um aviso, como se estivesse preocupada com quem pudesse ouvir. É a verdade, Fernanda. Estamos desperdiçando nossas vidas, nosso dinheiro, nosso espaço por causa dela. Uma velha que já viveu o que tinha que viver. Sim, mas existem maneiras menos drásticas de lidar com isso. Casas de repouso, asilos, que custariam uma fortuna. Interrompeu Cláudio. Uma fortuna que sairia do dinheiro dela. Dinheiro que poderia ser nosso. Então, o que você sugere? Perguntou Fernanda, num tom que indicava que ela já sabia a resposta. Algo que pareça natural, respondeu ele. A voz agora mais baixa, calculista. Ela já tem problemas de saúde. É idosa. Ninguém suspeitaria se... Concordo, respondeu Fernanda, que havia se aproximado dele, pelo que pude perceber pelo som de seus passos. Se misturarmos o veneno de rato com os remédios dela, parecerá natural. Uma idosa com problemas de saúde, veneno de rato. Meu próprio filho e sua esposa planejavam me envenenar, como se eu fosse uma praga a ser eliminada. O choque foi tão grande que quase deixei escapar um gemido. Mordi meu lábio com tanta força que senti o gosto metálico do sangue. Não pode ser raticida comum, continuou Cláudio. Tem que ser algo mais sofisticado, que não deixe traços evidentes. Algo que possa ser confundido com falência múltipla de órgãos ou algo assim. Meu primo André trabalha naquela indústria química em Guarulhos, comentou Fernanda.
Talvez ele possa nos ajudar, sem saber o verdadeiro propósito, claro. Perfeito. Enquanto isso, continuamos com o plano da procuração. Se conseguirmos acesso ao dinheiro dela antes, melhor ainda. Ouvi o som de passos se aproximando da porta, e num impulso de autopreservação, consegui mover minha cadeira silenciosamente para trás, virando no corredor que levava à cozinha. Meu coração batia tão forte que temi que pudessem ouvi-lo. Minhas mãos tremiam no controle da cadeira de rodas. Esperei alguns minutos na cozinha, fingindo preparar um chá, até ter certeza de que eles haviam saído do escritório. Então, lentamente, fui para meu quarto. Fechei a porta, tranquei-a, algo que raramente fazia, e deixei que as lágrimas finalmente viessem. Não chorei de medo, embora estivesse apavorada. Não chorei de tristeza, embora meu coração estivesse partido. Chorei de raiva. Uma raiva que nunca havia experimentado antes. Uma fúria primitiva, visceral, que parecia brotar das profundezas da minha alma. Como ele pôde? Como meu próprio filho, aquele que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a andar, a falar, a ser um homem de bem, como ele pôde planejar minha morte com tanta frieza? Por dinheiro? Por conveniência? Que tipo de monstro eu havia criado? E Fernanda, que sempre tratei como filha, que ajudei quando precisou, que apoiei em suas escolhas, também estava disposta a me matar como quem esmaga uma barata. Fiquei horas ali, sentada na cadeira de rodas, olhando pela janela enquanto a chuva finalmente caía lá fora, lavando a cidade. Queria que pudesse lavar também minha alma, arrancar aquelas palavras da minha memória, mas elas estavam lá, gravadas a ferro e fogo. Temos que nos livrar dessa velha inútil. Quando o céu já estava escuro e as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dissipavam, ouvi batidas suaves na porta. Vovó, posso entrar? Beatriz, minha querida neta. O único raio de luz naquela casa de trevas. Claro, meu amor, respondi, secando rapidamente as lágrimas e tentando compor uma expressão serena. Ela entrou, trazendo uma bandeja com sopa e pão. Mamãe disse que a senhora não estava se sentindo bem e preferiu jantar no quarto, explicou. Trouxe sua sopa preferida de abóbora com gengibre. Olhei para a tigela fumegante com desconfiança. E se já tivessem começado? E se aquela sopa? A própria vovó me ensinou a fazer, continuou Beatriz, percebendo minha hesitação. Fiz sozinha, do jeito que a senhora gosta. Aquilo me tranquilizou um pouco. Beatriz não fazia parte daquele plano macabro. Ela ainda era pura, inocente. Obrigada, meu amor. Respondi com um sorriso fraco. Pode deixar aí na mesa. Vou comer daqui a pouco. Ela depositou a bandeja na mesinha ao lado da cama, mas em vez de sair, sentou-se na beirada do colchão. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, me estudavam com preocupação. Vovó, está tudo bem? A senhora parece diferente. Por um instante, considerei contar a verdade. Desabafar. Revelar o plano horrível que havia descoberto. Mas então percebi. Ela era apenas uma adolescente de 15 anos. Como reagiria ao saber que seus pais eram capazes de tal monstruosidade? Que trauma isso causaria? Não, não podia fazer isso com ela. Só estou cansada, querida. Menti. A fisioterapia hoje foi puxada. Ela não pareceu totalmente convencida, mas assentiu. Se a senhora precisar de qualquer coisa, é só chamar. Vou ficar estudando no meu quarto. Quando ela se levantou para sair, segurei sua mão. Beatriz, você sabe que eu te amo muito, não sabe? Seus olhos se encheram de lágrimas. Claro que sei, vovó. Eu também te amo. Aconteça o que acontecer, nunca se esqueça disso. Ela me olhou confusa, mas assentiu novamente antes de sair, fechando a porta suavemente atrás de si. Quando fiquei sozinha novamente, percebi que não podia simplesmente ficar ali, esperando pela morte. Precisava agir, e rápido. Mas como? Estava presa àquela cadeira de rodas, dependente dos cuidados daqueles que agora sabia serem meus potenciais assassinos. Não podia simplesmente levantar e sair pela porta. Ou podia? A verdade é que minha recuperação estava progredindo melhor do que eu deixava transparecer. Nas sessões de fisioterapia, longe dos olhares de Cláudio e Fernanda, eu já conseguia dar alguns passos com a ajuda de andador.
Dr. Humberto sempre elogiava minha determinação. A senhora é uma guerreira, dona Marinette. Está se recuperando mais rápido do que muitos pacientes com metade da sua idade. Mas em casa, mantinha a farsa da invalidez. Não por preguiça ou comodismo, mas porque percebia que, quanto mais dependente eu parecia, mais Cláudio e Fernanda baixavam a guarda, falavam abertamente na minha presença, como se eu fosse invisível ou incapaz de compreender. Agora, essa farsa poderia salvar minha vida. Olhei para o telefone na mesa de cabeceira. Podia ligar para a polícia, denunciar o plano macabro que havia descoberto. Mas que provas eu tinha? Uma conversa que ouvi escondida? Sem evidências concretas, seria minha palavra contra a deles. E quem acreditaria em uma senhora idosa, possivelmente confusa devido à medicação, contra um respeitável gerente de banco e sua esposa corretora de imóveis? Não, precisava ser mais esperta. Precisava reunir provas, documentar tudo. E, acima de tudo, precisava de aliados. Peguei o celular que Beatriz havia me dado de presente no último Natal. Para a senhora falar comigo quando quiser, vovó, ela havia dito. Raramente o usava, preferindo o telefone fixo. Mas agora, ele seria minha linha direta com o mundo exterior. Primeiro, liguei para Ivone, minha amiga do centro de convivência. Contei tudo, cada detalhe sórdido do plano que havia descoberto. Ela ficou em choque, como esperado, mas não duvidou de mim nem por um segundo. Meu Deus, Marinette, isso é horrível. Você precisa sair daí imediatamente. Não posso simplesmente sair, Ivone. Não tenho para onde ir. E eles são meus guardiões legais agora, por causa da minha condição. Venha para minha casa, então. Tenho um quarto de hóspedes que quase nunca uso. A oferta era tentadora, mas sabia que não seria tão simples. Cláudio e Fernanda não me deixariam ir sem questionar. E se suspeitassem que eu sabia de seus planos, poderiam acelerar o processo. Agradeço, minha amiga, mas preciso ser estratégica. Vou precisar da sua ajuda de outra forma. Expliquei meu plano inicial. Documentar tudo, reunir provas, construir um caso sólido contra eles. Ivone concordou em me ajudar e sugeriu que procurássemos um advogado. Conheço um especialista em direito do idoso, o Dr. Joel Brandão. Ele pode nos orientar sobre como proceder legalmente. Marcamos uma consulta para a semana seguinte. Ivone passaria para me buscar, com a desculpa de me levar para nosso habitual encontro no centro de convivência. Em seguida, liguei para Eduardo Almeida, um amigo de longa data que frequentava o mesmo centro. Eduardo era viúvo há 5 anos e, recentemente, nossa amizade havia se tornado algo mais. Nada declarado, apenas um carinho especial, olhares que duravam um pouco mais que o normal, mãos que se tocavam acidentalmente durante as aulas de aquarela. Ele atendeu no segundo toque, e sua voz grave trouxe um conforto imediato. Marinette, que surpresa boa! Sentimos sua falta hoje no centro. Contei a ele também, embora com menos detalhes. Não queria sobrecarregá-lo com o horror completo da situação. Mesmo assim, pude sentir sua indignação crescendo a cada palavra minha. Vou te buscar agora mesmo, declarou, a voz trêmula de raiva. Ninguém vai tocar em você enquanto eu estiver vivo. O gesto me comoveu profundamente, mas novamente tive que ser a voz da razão. Não, Eduardo. Precisamos agir com inteligência, não com impulso. Se vocês aparecerem aqui agora, vão levantar suspeitas. Concordamos que ele estaria presente na consulta com o advogado. Sua presença me daria força e, como ele próprio disse, um homem a mais no time nunca é demais. Após desligar, senti um peso saindo dos meus ombros. Não estava mais sozinha nesta batalha. Tinha aliados, pessoas que se importavam comigo, que acreditavam em mim. Isso me deu a coragem necessária para o próximo passo do meu plano. Precisava de provas concretas. A palavra deles contra a minha não seria suficiente. Necessitava de algo tangível, irrefutável. Foi quando me lembrei do pequeno gravador que usava anos atrás, quando ainda trabalhava como contadora e precisava registrar informações importantes de clientes. Devia estar em alguma caixa no depósito do prédio, junto com outras coisas que trouxe da minha antiga casa. Mas como acessar o depósito sem levantar suspeitas?
A resposta veio na forma de um anjo de 15 anos. No dia seguinte, quando Beatriz voltou da escola, pedi sua ajuda. Querida, estou com saudades de algumas coisas da nossa antiga casa. Lembra daquele álbum de fotografias azul, com as fotos do seu pai quando bebê? Acho que está em uma das caixas no depósito. Seus olhos brilharam. Claro, vovó. Eu também adorava olhar aquelas fotos. Quer que eu procure para você? Seria maravilhoso, meu amor. Acho que está em uma caixa marcada como memórias. Ela saiu animada, feliz por poder me ajudar. Enquanto isso, fiz uma lista mental de tudo que precisaria para executar meu plano. O gravador, pilhas novas, um lugar seguro para esconder as gravações e, acima de tudo, a paciência para esperar o momento certo. Quando Beatriz voltou, trazia não só o álbum de fotografias, mas também várias outras caixas. Achei um monte de coisas legais, vovó. Olha só, até aquele broche que o vovô te deu quando vocês namoravam. Entre os tesouros resgatados, estava exatamente o que eu procurava. Meu velho gravador de fita cassete. Parecia antiquado agora, na era dos smartphones, mas funcionaria perfeitamente para meu propósito. Menos suspeito que um celular deixado por acaso para gravar conversas. Nossa, quanto tempo não vejo isso! Exclamei, tentando soar nostálgica em vez de aliviada. Usava para gravar minhas anotações no trabalho. Ainda funciona? Perguntou Beatriz, curiosa. Vamos ver, respondi, abrindo o compartimento de pilhas. Estavam corroídas pelo tempo. Parece que precisa de pilhas novas. Posso comprar para você amanhã quando voltar da escola. Ofereceu-se prontamente. Perfeito. Tudo estava se encaixando. Com o gravador, poderia registrar as conversas incriminadoras. Com as provas em mãos, o advogado poderia agir legalmente. E com o apoio de Ivone e Eduardo, teria força para enfrentar o que viesse pela frente. Naquela noite, deitada na cama enquanto ouvia a chuva batendo contra a janela, senti uma determinação que não experimentava há anos. Eles achavam que eu era apenas uma velha inútil, um fardo do qual precisavam se livrar, mas subestimaram gravemente a mulher que enfrentou a vida inteira de cabeça erguida. Queriam guerra? Teriam guerra. E eu jogaria para vencer. Decidi não confrontá-los imediatamente. A impulsividade nunca foi uma característica minha, nem mesmo nos momentos mais dolorosos da minha vida. Quando Antônio faleceu, em vez de me entregar ao desespero, sentei-me à mesa da cozinha, abri um caderno e comecei a planejar meticulosamente como seria nossa vida dali para frente. Minha e de Cláudio. Agora, tantos anos depois, faria o mesmo. Só que desta vez, planejaria como sobreviver às intenções homicidas do meu próprio filho. Durante 3 semanas, mantive uma rotina aparentemente normal. Tomava o café da manhã preparado por Fernanda, mas quando ninguém estava olhando, escondia os comprimidos suspeitos no bolso do hobby ou debaixo da língua, descartando-os mais tarde no vaso sanitário. Para não levantar suspeitas, continuei agindo como se estivesse cada vez mais confusa e dependente. Mãe, a senhora está bem? Parece desorientada, perguntava Cláudio, com falsa preocupação. Estou um pouco tonta, filho. Deve ser a idade, respondia, interpretando o papel que eles esperavam. Beatriz cumpriu sua promessa e trouxe pilhas novas para o gravador. Vovó, consegui as pilhas. Quer testar se está funcionando? Perguntou animadamente uma tarde, enquanto Cláudio e Fernanda estavam no trabalho. Coloquei as pilhas no aparelho e apertei o botão de gravação. O pequeno motor girou, emitindo aquele som característico que me lembrava dos velhos tempos. Funcionava perfeitamente. Olha só, essa coisinha velha ainda tem vida, comentei simulando surpresa. O que a senhora vai gravar? Perguntou Beatriz inocentemente. Hesitei por um instante. Não queria envolvê-la diretamente naquele plano sórdido, mas também precisava de sua ajuda. Estou pensando em registrar algumas histórias antigas da família, respondi, o que não deixava de ser uma meia-verdade, para deixar para você, para o futuro. Seus olhos brilharam. Que ideia maravilhosa, vovó! Eu adoraria ouvir as histórias da senhora, do vovô, do papai quando era pequeno. Então vamos fazer assim. Vou gravar algumas histórias. E depois você pode me ajudar a transferir para o computador. O que acha?
Ela concordou entusiasticamente, sem fazer ideia de que as histórias que eu planejava gravar não seriam exatamente agradáveis. Naquela mesma noite, quando todos foram dormir, iniciei minha operação de espionagem caseira. Com cuidado, coloquei o gravador ligado embaixo da mesa de jantar, escondido por uma toalha que chegava quase ao chão. Era o local perfeito. Cláudio e Fernanda costumavam conversar abertamente durante o jantar, principalmente quando achavam que eu estava dormindo ou distraída com a televisão. Na manhã seguinte, antes que alguém acordasse, recuperei o gravador. Sozinha no banheiro, com o chuveiro ligado para disfarçar o som, ouvi a gravação. A qualidade não era das melhores, mas dava para entender a conversa. Falavam sobre contas a pagar, sobre o trabalho, sobre problemas na escola de Beatriz. Nada incriminador, mas não desanimei. Sabia que precisaria de paciência. Durante aquelas 3 semanas, segui a mesma rotina. Escondia o gravador em diferentes pontos estratégicos do apartamento. Embaixo da mesa de jantar, atrás do vaso de plantas na sala, no bolso do meu hobby quando fingia estar dormindo durante reuniões familiares. Aos poucos, fui coletando evidências. Pequenos trechos de conversas que, isoladamente, poderiam parecer inofensivos, mas que juntos formavam um mosaico sinistro. Falei com o André sobre aquele produto químico. Dizia Fernanda em uma gravação. O advogado disse que conseguir a curatela será mais fácil se tivermos um laudo médico atestando incapacidade, comentava Cláudio em outra. Quanto tempo você acha que vai demorar para fazer efeito? Não pode ser algo muito rápido, levantaria suspeitas, sussurrava Fernanda em uma terceira gravação. Cada nova evidência era como uma facada no meu coração, já dilacerado. Ainda assim, mantive a compostura. Gravava tudo meticulosamente. Escrevia datas e horários. E guardava as fitas em um esconderijo improvisado. Uma fenda no colchão que descobri acidentalmente e que alargou com uma tesoura de unhas. Paralelamente, seguia com meu plano de buscar ajuda externa. Na quinta-feira da segunda semana, como combinado, Ivone veio me buscar para nosso encontro no centro de convivência. Cláudio e Fernanda não suspeitaram de nada. Era uma rotina que mantínhamos há anos. Marinette, você está bem? Parece pálida, comentou Ivone assim que entramos no carro. Estou sobrevivendo, respondi honestamente. Tenho fingido tomar os remédios que eles me dão, mas mesmo assim estou sempre alerta, sempre com medo de que eles possam tentar algo mais drástico. Em vez de irmos ao centro, Ivone me levou direto ao escritório do Dr. Joel Brandão, no centro da cidade. Eduardo já nos esperava lá. Seu rosto uma máscara de preocupação que se iluminou ligeiramente quando me viu entrar. "Marinette!" exclamou, vindo ao meu encontro e segurando minhas mãos entre as suas. "Graças a Deus você está bem." "Por enquanto", respondi tentando sorrir. O Dr. Brandão era um homem na casa dos 50 anos, com olhos perspicazes por trás de óculos de aro fino e uma postura que inspirava confiança imediata. Seu escritório, decorado com simplicidade e bom gosto, tinha rampas de acesso e espaço suficiente para manobrar minha cadeira de rodas. Um detalhe que apreciei. "Dona Marinette", começou ele após as apresentações. "Sua amiga Ivone me contou por alto a situação, mas gostaria de ouvir de você mesma, com todos os detalhes que puder fornecer." Durante a hora seguinte, narrei tudo. O acidente, a mudança para a casa do meu filho, os primeiros sinais de impaciência, a conversa que ouvi sobre envenenamento, as gravações que estava coletando. Doutor Brandão ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto profissional raramente traindo emoções, exceto por um músculo que saltava em sua mandíbula quando mencionei os planos de envenenamento. "Senhora Pacheco", disse ele finalmente, colocando a caneta sobre a mesa. "O que você está descrevendo configura vários crimes: tentativa de homicídio, maus tratos contra pessoa idosa, administração de substância nociva, tentativa de estelionato. A lista é longa. Tenho provas", afirmei, retirando da bolsa o gravador e as fitas que havia trazido comigo. "Não são muito claras, mas são um começo", completou ele, pegando o material. "Vou analisar tudo e ver como podemos proceder legalmente. Mas, senhora Pacheco, minha maior preocupação agora é sua segurança.
Não me parece prudente que a senhora continue morando naquele ambiente. Eu ofereci minha casa, interrompeu Ivone. Tenho espaço e ficaria feliz em ajudar. E eu também, acrescentou Eduardo, apertando minha mão gentilmente. Meu apartamento é térreo, adaptado desde que tive problemas no joelho. Seria perfeito para você, Marinette. Aquelas demonstrações de carinho e preocupação me emocionaram profundamente. Após semanas vivendo num ambiente de ódio disfarçado, era como encontrar um oásis no deserto. Ainda assim, balancei a cabeça. Agradeço de coração, meus queridos, mas não posso simplesmente sair de lá agora. Cláudio é meu guardião legal desde o acidente. Se eu tentar sair sem autorização, ele pode alegar abandono de lar ou pior, que estou confusa e incapaz de tomar decisões. A senhora tem razão, concordou o Dr. Brandão pensativo. Precisamos ser estratégicos. Se agirmos precipitadamente, podemos piorar a situação. Além disso, continuei. Se eu sair agora, sem provas concretas, será a palavra deles contra a minha. Quem acreditaria em uma idosa confusa contra um respeitável gerente de banco e sua esposa? Eu acreditaria, disse Eduardo com firmeza. E eu também, acrescentou Ivone. E qualquer juiz sensato também acreditaria, especialmente com as evidências que estamos coletando, completou o Dr. Brandão. Mas entendo sua preocupação, senhora Pacheco. Precisamos de um caso sólido. Passamos a hora seguinte elaborando um plano detalhado. Doutor, Brandão explicou que, com provas suficientes, poderíamos não apenas impedir os planos macabros de Cláudio e Fernanda, mas também reverter a curatela, recuperar minha independência legal e, possivelmente, abrir um processo criminal contra eles. Mas para isso, enfatizou, precisamos de evidências irrefutáveis. As gravações são um bom começo, mas, idealmente, precisaríamos de algo mais contundente. Como o quê? Perguntei. Idealmente, algo que prove que eles estão administrando substâncias nocivas sem seu consentimento. Uma amostra dos remédios adulterados, por exemplo. Isso eu posso conseguir, afirmei, lembrando-me dos comprimidos estranhos que vinha guardando em vez de tomar. Excelente. Também seria útil ter um laudo médico atual, de um profissional independente, atestando sua plena capacidade mental. Dr. Humberto poderia fazer isso, sugeri. Ele é meu médico há anos, e sempre foi ético e confiável. Perfeito. E finalmente seria ideal documentar qualquer movimentação suspeita nas suas contas bancárias. O senhor tem acesso aos seus extratos? Balancei a cabeça negativamente. Desde o acidente, Cláudio assumiu o controle das finanças. Diz que é para me poupar do estresse. Compreendo. Nesse caso, podemos solicitar judicialmente um levantamento. Mas para isso, precisaríamos entrar com uma ação, o que alertaria seu filho. Não podemos fazer isso ainda, concluí. Não até termos todas as outras provas. Exatamente. Por enquanto, continue coletando evidências, mas com extrema cautela. E mantenha contato regular conosco, orientou o Dr. Brandão, entregando-me um pequeno celular pré-pago. Use este aparelho para nos ligar. Seu filho e Nora podem estar monitorando seu telefone atual. Saí daquela reunião com um misto de esperança e apreensão. Por um lado, tinha aliados poderosos e um plano concreto. Por outro, precisaria voltar para a Toca dos Leões, continuar vivendo sob o mesmo teto que pessoas que desejavam minha morte. No caminho de volta, no carro de Ivone, Eduardo segurou minha mão o tempo todo, seu toque transmitindo uma força silenciosa que foi meu bálsamo. Vai dar tudo certo, Marinette. Repetia ele ocasionalmente. Estamos com você nessa. Quando chegamos ao prédio, Ivone parou o carro a uma distância estratégica, para que não fosse vista pelos porteiros que poderiam comentar com Cláudio. Tem certeza de que quer voltar? Perguntou ela, a preocupação evidente em seus olhos. Não tenho escolha, minha amiga. Ainda não. Eduardo ajudou-me a sair do carro e a sentar na cadeira de rodas que havíamos colocado no porta-malas. Antes que eu começasse a me afastar, ele se inclinou e, para minha surpresa, beijou-me levemente nos lábios. Para dar sorte, explicou, com um sorriso tímido que o rejuvenesceu décadas. Aquele beijo, tão inesperado quanto doce, acendeu em mim uma chama que pensei estar extinta há muito tempo. Sorri de volta, sentindo o calor subir às minhas faces. Funcionou.
respondi simplesmente, antes de me afastar em direção ao prédio. Nos dias que se seguiram, intensifiquei minha operação de coleta de provas. Além das gravações, comecei a guardar amostras dos remédios suspeitos em pequenos envelopes datados. Também pedi a Beatriz, em segredo, que tirasse fotos das embalagens originais dos remédios prescritos pelo Dr. Humberto para comparação posterior. Uma tarde, enquanto Fernanda estava no banho e Cláudio ainda não havia chegado do trabalho, aproveitei para vasculhar o escritório. Foi arriscado. Minha mobilidade limitada significava que levaria mais tempo para voltar ao meu quarto, caso alguém chegasse de repente. Mas a possível recompensa valia o risco. No fundo da última gaveta da escrivaninha, escondida sob uma pilha de documentos fiscais, encontrei uma pasta rotulada simplesmente como Mãe. Dentro, havia um dossiê completo sobre mim, cópias de escrituras de imóveis, extratos bancários, apólices de seguro de vida, com Cláudio como único beneficiário, e o mais perturbador, um rascunho de pedido de interdição judicial, citando incapacidade mental devido à demência senil progressiva. Era a prova definitiva de que não estava paranoica, de que o perigo era real e iminente. Com mãos trêmulas, usei o celular pré-pago para fotografar cada documento, antes de recolocar tudo exatamente como estava. Mal havia terminado quando ouvi a porta da frente se abrir. Rapidamente, guardei o celular no bolso do vestido e manobrei a cadeira de rodas para fora do escritório. Encontrei Cláudio no corredor, chegando do trabalho. "Mãe? O que a senhora está fazendo aqui?" perguntou, um leve tom de suspeita em sua voz. "Ah, filho", respondi, forçando um sorriso. "Estava procurando por você. Meu programa favorito vai começar daqui a pouco, e a televisão do meu quarto não está funcionando direito. Será que você poderia dar uma olhada?" A mentira veio com uma facilidade que me surpreendeu. Talvez eu tivesse uma vocação para atriz que nunca explorei. Ou talvez o instinto de sobrevivência fosse um professor mais eficiente do que qualquer escola de teatro. Cláudio pareceu relaxar. "Claro, mãe. Deixe-me só trocar de roupa e já vou lá." Naquela noite, enviei as fotos dos documentos para Dr. Brandão através do celular pré-pago. Sua resposta veio quase imediatamente. "Evidências excelentes. Continue com cautela. Estamos quase lá. Quase lá." Aquelas palavras me deram força para continuar, para suportar mais alguns dias naquele ambiente tóxico, fingindo não saber que a cada refeição, a cada copo d'água, a cada comprimido, poderia estar sendo envenenada lentamente. A rotina de espionagem continuou por mais uma semana. Gravei conversas, coletei amostras, documentei tudo meticulosamente. Eduardo e Ivone se revezavam para me buscar às quintas-feiras, sob o pretexto das aulas no centro de convivência, quando na verdade íamos ao escritório do Dr. Brandão para atualizar o caso. Foi durante uma dessas reuniões que Joel Brandão anunciou: "Senhora Pacheco, acredito que temos evidências suficientes para agir legalmente agora." "O que exatamente isso significa?" perguntei, sentindo um misto de alívio e ansiedade. "Significa que podemos entrar com uma ação para reverter a curatela, denunciar seu filho e nora por maus tratos e tentativa de homicídio, e solicitar medidas protetivas imediatas para garantir sua segurança." "E quanto tempo isso levaria?" "O processo legal completo pode demorar meses, até anos. Mas as medidas protetivas podem ser concedidas em questão de dias, especialmente considerando a gravidade do caso e as evidências que coletamos." Assenti, absorvendo a informação. Depois de semanas vivendo sob constante tensão, a perspectiva de liberdade parecia quase irreal. "Quando podemos começar?" perguntei finalmente. "Imediatamente, se a senhora concordar. Já preparei toda a documentação necessária. Preciso apenas da sua assinatura." Assinei cada documento com a mesma determinação com que havia enfrentado todos os outros desafios da minha vida. Em cada linha, em cada rubrica, estava selando não apenas um processo legal, mas também minha promessa a mim mesma de que nunca mais seria tratada como uma velha inútil. "E agora?" perguntei após assinar o último papel. "Agora?" respondeu o Dr. Brandão com um sorriso confiante. "Preparamos a emboscada." A palavra emboscada soou estranha vinda de um advogado respeitável como Joel Brandão.
Mas ele explicou que, para maximizar o impacto legal e garantir que Cláudio e Fernanda não escapassem das consequências, precisaríamos orquestrar um momento em que fossem pegos em flagrante ou admitissem abertamente suas intenções. Como faremos isso? Questionei, incerta. A senhora mencionou que seu aniversário está se aproximando. Lembrou ele. Sim, na próxima semana. Dia 15. Perfeito. Se seu filho e nora planejarem alguma celebração, duvido muito. Interrompi com amargura. Eles mal se lembram do meu aniversário em anos normais, quanto mais agora que me consideram um fardo. Você ficaria surpresa, interveio Eduardo. Pessoas com intenções nefastas frequentemente mantêm aparências sociais impecáveis. Um aniversário seria a oportunidade perfeita para mostrarem ao mundo o quanto se importam com você. Enquanto nos bastidores. Não terminou a frase, mas não era necessário. Compreendi imediatamente a lógica perversa. E, como se o universo quisesse confirmar essa teoria, naquela mesma noite, ao voltar para casa, fui recebida por Fernanda com um entusiasmo incomum. Dona Marinette, estávamos justamente falando sobre a senhora. Cláudio e eu estamos planejando uma pequena festa para seu aniversário na próxima semana. Nada muito cansativo, só alguns amigos próximos. Um bolo. O que acha? Engoli em seco, lembrando-me da conversa com o Dr. Brandão horas antes. Era quase como se ele tivesse previsto aquilo. Seria ótimo, Fernanda, respondi forçando um sorriso. Muito gentil da parte de vocês. Já começamos a lista de convidados. Pensei na Ivone, claro, e naquele seu amigo. Como é mesmo o nome dele? Eduardo, respondi automaticamente. Isso, Eduardo. E talvez alguns vizinhos, o Dr. Humberto? Enquanto ela falava, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Seria essa a oportunidade perfeita para executar o plano de Joel? Para confrontá-los diante de testemunhas, com todas as provas em mãos? Naquela noite, deitada na cama enquanto ouvia os sons noturnos da cidade pela janela entreaberta, tomei minha decisão. Sim, usaria meu próprio aniversário como palco para minha vingança. Uma vingança não movida por ódio ou sede de sangue, mas por justiça e pela mais básica das necessidades humanas, o direito de viver sem medo. Peguei o celular pré-pago e digitei uma mensagem para o grupo que havíamos criado. Eu, Dr. Brandão, Ivone e Eduardo. Aniversário confirmado para dia 15. Plano em ação. A resposta de Joel veio quase instantaneamente. Perfeito. Vamos preparar tudo. Descanse agora, senhora Pacheco. A tempestade está chegando, mas a senhora estará segura em seu abrigo. Adormeci com essas palavras ecoando em minha mente, sonhando com a liberdade que estava cada vez mais próxima. O plano de vingança foi executado no dia do meu aniversário. 15 de maio, uma data que antes me trazia apenas lembranças felizes, agora seria o cenário de um confronto que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Nos dias anteriores à festa, Cláudio e Fernanda se empenharam nos preparativos com um entusiasmo que, para olhos desavisados, poderia parecer genuíno. Para mim, que conhecia suas verdadeiras intenções, cada sorriso forçado, cada pergunta sobre meus convidados favoritos, era como uma facada. A véspera do meu aniversário caiu numa quarta-feira. Fernanda passou o dia todo na cozinha, preparando quitutes e arrumando a casa. Cláudio saiu mais cedo do trabalho para buscar o bolo na confeitaria. Tudo perfeitamente normal, exceto pelo fato de que peguei Fernanda, 2 vezes, mexendo em meus remédios no armário do banheiro. Só estou organizando, Dona Marinette, explicou ela com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. A senhora sabe como gosto de tudo em ordem. Assenti docilmente, interpretando o papel da sogra grata e ingênua. Mas assim que ela saiu, verifiquei os frascos. Como suspeitava, as cápsulas haviam sido substituídas por outras, ligeiramente diferentes na cor e no tamanho. Não precisava ser especialista para saber que aquilo não eram remédios legítimos. Fotografei tudo com o celular pré-pago e enviei para Dr. Brandão com a mensagem. Está acontecendo. Amanhã será o dia. Sua resposta foi breve. Estamos prontos. Na manhã do meu aniversário, acordei com o som de Beatriz cantando parabéns
enquanto entrava no meu quarto com uma bandeja de café da manhã. Minha querida neta, sempre tão doce, tão alheia à maldade que se escondia sob o teto daquela casa. "Feliz aniversário, vovó!" exclamou ela, colocando a bandeja sobre meu colo e me abraçando forte. "Fiz seu café da manhã preferido, bolo de fubá com goiabada." Sorri genuinamente pela primeira vez em dias. "Obrigada, meu amor. Você é a melhor neta que alguém poderia ter. A senhora está animada para a festa? Mamãe disse que convidou vários amigos seus." "Estou sim", respondi, tentando soar entusiasmada. "Vai ser memorável." Ela não fazia ideia de quanto. O resto da manhã passou num borrão de preparativos finais. Fernanda corria de um lado para outro, ajeitando arranjos de flores, verificando a comida, dando instruções à diarista que havia contratado especialmente para a ocasião. Cláudio estava inusualmente presente, ajudando com cadeiras e mesas, sempre sorridente quando passava por mim. "Mãe, hoje é seu dia. A senhora não precisa se preocupar com nada, só aproveitar." "Obrigada, filho", respondi, engolindo o nó que se formava na minha garganta. Como ele conseguia ser tão dissimulado, tão falso? À tarde, Beatriz me ajudou a me arrumar. Escolhi um vestido azul turquesa que Antônio sempre adorou e deixei que ela penteasse meus cabelos prateados num elegante coque baixo. "A senhora está linda, vovó", disse ela, admirando o resultado no espelho. Estava me sentindo mais forte que nos últimos meses. Talvez fosse a adrenalina. Talvez fosse o fato de que finalmente vislumbrava um fim para aquele pesadelo. Ou talvez, simplesmente, fosse porque havia reduzido drasticamente os remédios adulterados que me davam, substituindo-os por placebos que Dr. Brandão providenciou. Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 5 da tarde. Vizinhos que eu mal conhecia, alguns colegas de trabalho de Cláudio, familiares de Fernanda. Todos me cumprimentavam efusivamente, comentando como eu estava bem, como a recuperação estava progredindo, como era maravilhoso ver a dedicação do meu filho e sua esposa. Se eles soubessem... Ivone chegou às 5h30, trazendo um arranjo de flores e um abraço que dizia mais que palavras. "Pronta?", sussurrou em meu ouvido enquanto me abraçava. "Como nunca estive", respondi no mesmo tom. Eduardo veio logo em seguida, formal num terno cinza que realçava seus olhos. Trouxe-me um presente. Um livro de poesias que havíamos comentado semanas antes. Ao entregá-lo, apertou minha mão discretamente, passando-me algo pequeno que escondi rapidamente no bolso do vestido. Um microfone de lapela, minúsculo e potente, conectado ao celular que Dr. Brandão usaria para gravar tudo. Dr. Humberto chegou às 6, acompanhado por uma mulher que não conhecíamos. Mais tarde descobri que era uma assistente social especializada em casos de abuso contra idosos. O próprio doutor. Brandão chegou por último, apresentando-se como um antigo colega de trabalho de Marinette. Cláudio e Fernanda não fizeram perguntas. Estavam ocupados demais mantendo a fachada de anfitriões dedicados. À medida que o sol se punha e as luzes da sala eram acesas, senti uma estranha calma me envolver. A tempestade estava chegando, como Joel havia dito, mas eu estava pronta para ela. Mais que isso, eu seria quem a desencadearia. O momento chegou quando todos estávamos reunidos na sala. Cláudio fez um brinde emocionado, falando sobre o quanto eu significava para ele, sobre como era um privilégio poder cuidar de quem sempre cuidou dele. Fernanda, ao seu lado, assentia com lágrimas nos olhos. Lágrimas falsas, eu sabia, de uma atriz consumada. Quando os aplausos cessaram, pedi a palavra. Cláudio pareceu surpreso. Ultimamente eu raramente falava em público, preferindo o papel de idosa frágil e confusa que eles esperavam. "Obrigada a todos por virem", comecei, minha voz mais firme do que havia estado em meses. "É um dia especial para mim, não apenas por ser meu aniversário, mas porque marca o início de uma nova fase da minha vida." Vi Cláudio e Fernanda trocarem olhares confusos. Este não era o script que haviam planejado. Meu filho e minha nora têm sido tão atenciosos desde meu acidente. Continuei, carregando cada palavra com uma ironia sutil que apenas os cientes do plano captariam.
tão preocupados com minha saúde, meu bem-estar, minhas finanças. Notei um leve empalidecer no rosto de Cláudio. Fernanda ajustou o colar nervosamente. Na verdade, prossegui, tenho uma surpresa para todos vocês hoje. Fiz um gesto para Eduardo, que imediatamente veio ao meu lado. Com sua ajuda, lentamente me levantei da cadeira de rodas. Houve um murmúrio coletivo de surpresa. Para a maioria dos presentes, era a primeira vez que me viam de pé desde o acidente. Minha recuperação está progredindo melhor do que muitos imaginam, expliquei, mantendo uma mão no braço de Eduardo para apoio. Dr. Humberto pode confirmar isso. Na verdade, já consigo dar alguns passos com ajuda. Dei 2 passos hesitantes, ainda apoiada em Eduardo. Houve aplausos entusiasmados. Vi o rosto de Beatriz iluminar-se com alegria genuína. E vi, pelo canto do olho, Cláudio e Fernanda trocarem olhares preocupados. Mas há outra surpresa ainda maior. Continuei quando os aplausos diminuíram. Algo que descobri recentemente e que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Fiz uma pausa dramática, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. O microfone de lapela escondido no meu vestido captava cada palavra, cada suspiro. Descobri, por acaso, que meu filho e minha nora têm planos muito específicos para meu futuro. Ou melhor, para a ausência dele. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase poderia ser tocado. Cláudio deu um passo à frente, um sorriso forçado no rosto. Mãe, do que a senhora está falando? Acho que está confusa de novo. Talvez precise descansar. Não estou confusa, Cláudio. Retruquei, minha voz agora carregada de uma autoridade que o fez recuar. Estou mais lúcida do que estive em meses, desde que parei de tomar os remédios que você e Fernanda têm me dado. Virei-me para os convidados, que assistiam à cena com uma mistura de confusão e desconforto. O que vocês não sabem é que meu filho e minha nora têm me drogado sistematicamente, substituindo meus medicamentos prescritos por substâncias que me deixam confusa e debilitada. Tudo isso como parte de um plano maior: me declarar mentalmente incapaz, assumir controle total das minhas finanças e, eventualmente, se livrar de mim permanentemente. Isso é um absurdo! Explodiu Fernanda, seu rosto agora vermelho de raiva ou medo. Eu não sabia dizer. Cláudio, sua mãe enlouqueceu. Tenho provas, declarei calmamente, fazendo outro gesto, desta vez para Dr. Brandão, que avançou com uma pasta na mão. Amostras dos medicamentos adulterados, laudos toxicológicos, gravações de conversas onde vocês dois discutem abertamente como me envenenar com algo que pareça natural, que possa ser confundido com falência múltipla de órgãos. Beatriz soltou um grito abafado, levando as mãos à boca em choque. Vários convidados começaram a se levantar, desconfortáveis, incertos se deveriam ficar ou sair. Isso é loucura! Gritou Cláudio, agora visivelmente abalado. Mãe, a senhora precisa de ajuda médica. O que ela precisa é de proteção contra vocês dois. Interveio o Dr. Brandão, sua voz profissional cortando o ar tenso da sala. Senhora Pacheco, acredito que este é o momento de revelar quem eu realmente sou. Ele se virou para os convidados confusos. Sou Joel Brandão, advogado especializado em direitos dos idosos. Tenho trabalhado com Dona Marinette nas últimas semanas, coletando evidências de um esquema de abuso, fraude e tentativa de homicídio perpetrado por Cláudio e Fernanda Pacheco. Cláudio avançou ameaçadoramente em direção a Joel, mas foi detido por 2 homens que até então haviam permanecido discretamente perto da porta. Os policiais à paisana que Dr. Brandão havia providenciado. Cláudio Pacheco, disse um deles, mostrando o distintivo. O senhor está detido para prestar esclarecimentos sobre as acusações de administração de substância nociva, tentativa de estelionato e planejamento de homicídio contra Marinette Pacheco. O segundo policial se aproximou de Fernanda, que parecia prestes a desmaiar. Senhora Fernanda Ribeiro Pacheco, a senhora também está detida pelos mesmos crimes. O caos que se seguiu foi indescritível. Convidados chocados, Beatriz chorando descontroladamente nos braços de Ivone, Cláudio e Fernanda sendo algemados e levados para fora sob os olhares atônitos dos vizinhos que se aglomeravam na porta.
Em meio à confusão, procurei os olhos do meu filho. Por um momento, nossos olhares se encontraram. Não vi remorso ali, apenas raiva e talvez um toque de respeito relutante. Ele havia me subestimado completamente. Quando a poeira baixou e apenas os mais próximos permaneciam na casa, Ivone, Eduardo, Dr. Brandão, Dr. Humberto, a assistente social e Beatriz, sentei-me novamente, exausta, mas estranhamente em paz. Vovó, soluçou Beatriz, ajoelhando-se ao meu lado. Eu não sabia, juro que não sabia. Eu sei, meu amor, respondi, acariciando seus cabelos. Você nunca fez parte disso, e nunca duvidei do seu amor. O que vai acontecer agora? Perguntou ela, os olhos vermelhos de tanto chorar. Agora, respondeu Dr. Brandão, sua avó estará segura. Cláudio e Fernanda enfrentarão um processo criminal sério. As evidências são substanciais. E quanto a mim? Perguntou Beatriz, seu jovem rosto marcado por uma preocupação que não deveria estar lá em seus 15 anos. Para onde vou? Para onde você quiser, querida. Respondi suavemente. Se quiser, pode vir morar comigo. Vou me mudar para um apartamento adaptado no mesmo prédio da Ivone. Já está tudo arranjado. Seus olhos se iluminaram com esperança. Posso mesmo? Claro que pode, assegurei. Afinal, somos família. A verdadeira família cuida um do outro, não tenta se destruir. Nos dias que se seguiram, minha vida mudou radicalmente. Com a ajuda de Dr. Brandão, recuperei o controle total sobre minhas finanças. Descobri que Cláudio já havia desviado uma quantia considerável, mas ainda restava o suficiente para garantir meu conforto pelos anos vindouros. Mudei-me para o apartamento próximo ao de Ivone, um lugar ensolarado com rampas de acesso e barras de apoio nos lugares certos. Beatriz veio comigo, trazendo sua energia jovem e seu coração amoroso. Os assistentes sociais concordaram que, dadas as circunstâncias, era o melhor arranjo para ela. Cláudio e Fernanda foram indiciados por múltiplos crimes. As evidências eram esmagadoras. As gravações, os medicamentos adulterados, os documentos financeiros fraudulentos, tudo comprovava seu plano macabro. Aceitaram um acordo judicial, confessando parte dos crimes em troca de penas reduzidas. Mesmo assim, passariam anos na prisão. Quanto à minha antiga casa, aquela que vendi para ajudar na compra do apartamento onde quase perdi a vida, decidi transformá-la em algo positivo, usando o dinheiro recuperado e com a ajuda de Dr. Brandão, criei uma fundação dedicada a proteger idosos vítimas de abuso familiar. Chamei-a de Projeto Renascer, porque era isso que eu havia feito. Renascido das cinzas de uma traição impensável. Minha recuperação física continuou progredindo. 6 meses após o fatídico aniversário, já caminhava com a ajuda de apenas uma bengala. Dr. Humberto dizia, sempre sorrindo, que eu era sua paciente milagre. Eduardo tornou-se uma presença constante em minha vida. Nossos encontros no centro de convivência transformaram-se em jantares, passeios no parque, tardes de música e conversas. Em seu olhar, eu não era uma velha inútil, mas uma mulher forte, resiliente, digna de admiração e amor. Numa tarde de primavera, enquanto caminhávamos lentamente pela Praça das Cerejeiras, ele parou de repente e segurou minhas mãos. Marinette, disse, sua voz ligeiramente trêmula. Sei que passamos por momentos difíceis para chegar até aqui, mas agradeço cada dia por ter você na minha vida. Não quero perder mais tempo. Quer se casar comigo? Aos 67 anos, com rugas no rosto e cicatrizes na alma, recebi um pedido de casamento. A vida realmente tinha um senso de humor peculiar. Sim, respondi simplesmente, sentindo uma felicidade que pensei nunca mais experimentar. Nosso casamento foi simples e alegre, realizado no jardim da casa de Ivone, com poucos convidados, mas muito amor. Beatriz foi nossa dama de honra, radiante num vestido azul celeste. Hoje, enquanto observo o sol se pôr da varanda do nosso apartamento, com Eduardo lendo silenciosamente ao meu lado e Beatriz estudando na mesa da sala, penso em tudo o que aconteceu. Na traição, na dor, no medo, mas também na coragem, na amizade verdadeira,
no amor que encontrei quando menos esperava. A vida me ensinou da maneira mais dura que nem sempre aqueles que deveriam nos proteger o fazem. Mas também me mostrou que sempre há uma saída, sempre há esperança, sempre há a possibilidade de recomeçar. A velha inútil não apenas sobreviveu, ela triunfou. Pessoal, não sei nem por onde começar a agradecer por vocês terem chegado até aqui, ouvindo minha história. Foi uma jornada difícil compartilhar esses momentos tão dolorosos da minha vida, mas sinto que valeu a pena se isso ajudar pelo menos uma pessoa que esteja passando por algo semelhante. Como vocês viram, descobri da pior maneira possível que meu próprio filho e minha nora planejavam me envenenar para ficar com minha casa e meu dinheiro. Mas ao invés de me render, decidi lutar. Coletei provas, busquei ajuda e, no final, consegui não apenas me salvar, mas também construir uma nova vida, com minha neta, com meu novo marido Eduardo e com um propósito renovado através da fundação que criei para ajudar outros idosos. Esta é a mensagem que quero deixar para vocês. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca somos velhos demais para lutar por nossa dignidade. Se você está passando por algum tipo de abuso ou conhece alguém nessa situação, não se cale. Busque ajuda, como eu fiz. Gostaria muito de saber o que vocês acharam dessa história. Foi muito trabalhoso gravar esse vídeo, organizar todos os detalhes e compartilhar uma experiência tão pessoal. Por isso, peço que deixem seus comentários abaixo. Contem de onde vocês são, se conhecem casos parecidos, o que fariam no meu lugar. Essa interação é muito importante para mim. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que podem precisar ouvir histórias como a minha. E se você ainda não é inscrito no canal Vovó Lembrou, faça isso agora. Temos novas histórias toda semana, relatos reais de superação, sabedoria e, às vezes, reviravoltas surpreendentes como a minha. Também queria pedir um favor especial. Se você puder, colabore com o nosso Valeu Demais, uma forma de doação para ajudar nos custos do canal. Com sua contribuição, poderemos trazer mais vídeos diários, melhorar a qualidade das gravações e continuar esse trabalho que tem tocado tantos corações. Isso realmente ajudaria muito o nosso trabalho. Nos vídeos anteriores, contei outras histórias de momentos marcantes da minha vida. Se você chegou até aqui e gostou do que viu, dê uma olhada também nesses outros relatos. Tenho certeza que você vai se identificar com vários deles. Lembrem-se sempre, nossas rugas contam histórias, nossas cicatrizes revelam batalhas, mas nosso espírito pode permanecer eternamente jovem e indomável. Até o próximo vídeo, aqui no canal Vovó Lembrou.